Então, o princípio da continuidade. Quando a gente fala sobre o princípio da continuidade, tem duas reflexões que obrigatoriamente nós temos que fazer. A primeira delas está relacionada aos servidores públicos. Por quê? Porque é garantido aos servidores públicos o direito de greve, né? E acaba que isso está diretamente ligado à ideia de continuidade do serviço público. Tá joia? O turminho que está entrando aqui ainda. Isso. Bom, então, primeira coisa, é garantido o direito de greve aos servidores públicos? Conforme a gente vai estudar semestre que vem, sim, está previsto no texto constitucional, mas nós não temos uma lei ainda que regula a greve dos servidores públicos. E conforme o entendimento do STF, se aplica a lei que regula a greve na iniciativa privada no que couber. Não se aplica uma lei específica, porque nós não temos ainda. Se vocês pegarem o texto constitucional, está lá muito claro isso, lei específica. Professor, mas não é uma lei complementar, não. Originalmente, o texto constitucional falava que o direito de greve dos servidores públicos seria regulado por lei complementar. Nós tivemos uma emenda à Constituição que alterou o texto. Tá? Então, o direito de greve dos servidores públicos será regulamentado por lei específica, o que facilitou a vida do legislador em elaborar essa lei, mas mesmo assim, até hoje, ela não foi elaborada. Tem um projeto em tramitação, tá? Fato é que, né, mesmo sendo garantido o direito de greve dos servidores públicos, não se deve parar totalmente o serviço. Um mínimo, né, deve ser mantido. Geralmente, as greves são declaradas inconstitucionais ou ilegais justamente porque não se respeita o princípio da continuidade. E também tem uma outra reflexão que a gente tem que fazer sobre o princípio da continuidade, que está relacionada às concessionárias, permissionárias de serviço público, que são empresas privadas contratadas pelo poder público para prestar um serviço. Esse mês nós vamos falar sobre licitação, contratos, né? A Lei 8.666/93, e na lei tem um dispositivo claro que faz referência ao princípio da continuidade. Por quê? O Alexandre é dono de uma concessionária, dono de uma empresa concessionária de serviço público, certo? O Alexandre tem um contrato com o município de Anápolis e o município de Anápolis tem que repassar para o Alexandre todo quinto dia do mês a quantia de 5 milhões de reais pelo serviço que é prestado. Nesse mês, o município não pagou. O Alexandre pode paralisar a prestação do serviço? Princípio da continuidade. Pode ou não? Não pode. Não pode. Tá? É uma cláusula exorbitante dos contratos administrativos, que é legal, em que pese o nome, cláusula exorbitante, que relativiza o exception non adimplente contractus, que nós aprendemos lá no direito civil. No direito civil a gente aprende a exceção do contrato não cumprido. Isso é aplicado na iniciativa privada. Eu tenho um contrato com a Micaele, né? A Micaele não me paga, eu paro de prestar o serviço automaticamente. Isso é exception non adimplente contratos, exceção do contrato não cumprido. Já quando envolve a administração pública, dentro de um contrato administrativo, princípio da continuidade. O empresário tem que suportar esse encargo de manter o serviço sem pagamento pelo prazo de até 90 dias. Viu? Até 90 dias. Ok? Bom, outro princípio, o princípio da hierarquia, que a partir da semana que vem a gente vai conversar muito sobre ele. O que é a hierarquia? Né? A estrutura da administração pública ela é compartimentada. Né? Quando eu olho para o estado de Goiás, por exemplo, são vários compartimentos pequenos que nós damos o nome de órgãos, os órgãos públicos. Essa estrutura compartimentada é uma estrutura hierarquizada. Princípio da hierarquia. A administração pública, a gestão pública segue uma hierarquia. A título de exemplo, bem rápido para vocês entenderem. O governo do estado de Goiás, está lá o governador Caiado. Abaixo, hierarquicamente, abaixo do Caiado, está lá os secretários estaduais. Vamos pensar aí o secretário de Educação. Tem uma hierarquia entre o secretário de Educação e o governador do estado?
Sim, tem uma hierarquia. Aí, ainda dentro da Secretaria de Educação, logo abaixo, nós temos as superintendências, né? As regionais da Secretaria de Educação. Os superintendentes, os regionais, né? Têm vínculo hierárquico com o secretário de Educação? Tem. Estão vinculados hierarquicamente. Ainda abaixo, vem os colégios estaduais, né? O diretor do colégio está vinculado hierarquicamente ao regional e ao secretário? Sim. Então, existe uma hierarquia que organiza, ou pelo menos tenta organizar a administração pública, essa estrutura da administração pública. Então, você pode afirmar que a administração pública tem uma estrutura compartimentada em órgãos e hierarquizada. Bom, princípio da responsabilidade, nós vamos falar no semestre que vem, nós ficamos aí 3 aulas falando, né, sobre a responsabilidade extracontratual do Estado. Vocês vão entender que, em regra, né, o Estado é responsabilizado por uma teoria chamada teoria do risco administrativo, teoria objetiva do risco administrativo. A gente vai falar disso no semestre que vem. Princípio da especialidade ou especialização. Esses compartimentos que eu acabei de falar para vocês são compartimentos especializados ou não? Olha só, tem lá o governador, né? E aí abaixo do governador vem as secretarias. A Secretaria de Cultura e Educação vai cuidar de questões relacionadas à segurança pública? Não, porque não é a área dela. A especialidade dela não é essa. Então, além, né, de ser uma estrutura compartimentada e hierarquizada, também é uma estrutura especializada. Os órgãos, né, são especializados. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria de Segurança Pública. Cada órgão cuidando da sua parte especializada. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Presume-se que o ato é legal e verdadeiro. É uma característica de todo e qualquer ato administrativo. Tá? Quando você é o destinatário de um ato administrativo, você deve presumir, o nome já está falando, é presunção, logo não é de ordem absoluta, né? Mas você deve presumir que esse ato é verdadeiro e é legal, ele foi construído, você presume que ele foi construído dentro da legalidade. Mas é óbvio que a gente sabe, né, que nem sempre é assim, e é justamente nesses momentos que você pode atacar o ato pela via administrativa ou diretamente pela via do Poder Judiciário, em regra. Razoabilidade e proporcionalidade são 2 princípios que andam juntos. Tá? A atuação da administração pública ela deve ser razoável e proporcional. Vou dar um exemplo aqui. Ok? O Igor é servidor público. Tá? O Igor, servidor público, é um excepcional servidor público, nunca praticou nenhuma falta grave, nenhuma falta leve, e, exatamente por isso, cumpriu ali o seu estágio probatório de 3 anos, né? Foi confirmado no cargo com avaliações periódicas com notas altíssimas, e depois que ele ganha a tão sonhada estabilidade, depois desses 3 anos, ele alcança a tão sonhada estabilidade, ele vem responder um processo administrativo disciplinar. Ele praticou uma falta levíssima, tá? Ele praticou uma falta levíssima, prevista no Código de Ética ou prevista no Estatuto do Servidor Público. E, em razão disso, o Igor, ele responde a um processo administrativo disciplinar. E, ao final, o Igor recebe a penalidade máxima. Qual que é a penalidade máxima para servidores estáveis? A pena de demissão do serviço público. Então, perceba, o Igor, que foi sempre um excepcional empregado, servidor, agente público, um excepcional agente público, tem seu cargo confirmado e depois responde um processo administrativo por uma falta levíssima e é condenado à pena máxima de demissão. Nesse caso, a administração pública foi razoável, foi proporcional? O que vocês acham? Óbvio que não.
Óbvio que não. Por mais que tenha aí a aplicação da penalidade, tem um critério discricionário dos conduzentes do processo administrativo, essa discricionariedade feriu aí um princípio, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, a atuação da administração pública tem que ser uma atuação proporcional, razoável. Tá? É a mesma coisa de imaginar o seguinte, o Breno, sendo um comerciante, né, um pequeno comércio, ele tem um pequeno comércio, aí chega lá um fiscal do município e aplica uma multa, né, nesse pequeno comércio do Breno de R$1 milhão. Foi proporcional? Né? A multa ela tem que servir como critério de educação, educador, e não como objeto de falência, decretar falência dos comerciantes. Então, da mesma forma, não seria proporcional, não seria razoável. O princípio da finalidade, outro princípio, nós falamos na semana passada já, de certa forma. Quando nós falamos sobre os fins da administração pública. Qual que é o fim da administração pública? Na semana retrasada nós falamos. O bem comum, o interesse coletivo, o munus público. Então, a administração pública busca o bem comum, o interesse da coletividade. Isso é finalidade. O Douglas está perguntando aqui, professor, o senhor também vai falar da improbidade? Não esse semestre, tá, o Douglas? Semestre que vem, no Direito Administrativo 2, quando a gente estiver falando sobre os servidores públicos. A lei de improbidade, ela é uma lei específica, né? E nós abordamos a improbidade lá no Direito Administrativo 2, tá? A moralidade, talvez seja isso a sua dúvida, né? A sua pergunta. A moralidade, tá, o Douglas? E a probidade, principiologicamente falando, é a mesma coisa. Se você pegar o livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai fazer essa afirmação. Probidade e moralidade, enquanto princípios se equivalem, certo? Mas aí você fez a pergunta sobre improbidade. Improbidade, nós temos uma lei específica, né? E aí, no âmbito normativo, né? Probidade, improbidade, né? E imoralidade não se equivalem. Tanto é que nós temos uma lei específica sobre improbidade. O Leonardo também está perguntando aqui. Professor, em regra, o servidor público possui fé pública ou essa característica é pertencente apenas a alguns cargos em específico? Leonardo, todo agente público que atua praticando atos que tem consequência junto à coletividade, né, que traz consequências diretas e imediatas à coletividade, tem fé pública. Por quê? Porque o ato deve ser considerado real, verdadeiro, até que você consiga aí, né, demonstrar que ele não é verdadeiro, que ele não é legal. Tá bom? Então, essa presunção da legitimidade, que envolve tanto a legalidade, a presunção da legalidade, que envolve tanto a legalidade quanto a veracidade. Certo? Seguindo, então, visando aí terminar esses princípios. Princípio da isonomia, que é a mesma coisa que nós já estudamos, né, no aspecto constitucional, né, é a forma de tratamento que deve ser conferida aos cidadãos. E lá no direito constitucional a gente aprende algo interessante sobre a isonomia, que são as ações afirmativas que devem ser praticadas pelo Estado, né? Então, o Estado atuando dentro da administração pública, prestando serviços públicos, em determinados momentos ele vai tratar desiguais de forma desigual. Mas isso é o papel do Estado, dentro da ideia de isonomia. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais na medida das suas desigualdades. E essa perspectiva, né, cria para o Estado a possibilidade de aplicar aí as ações afirmativas, como, por exemplo, Bolsa Estudo, Bolsa Família, esses benefícios que estão sendo fornecidos pelo Estado nesse momento de pandemia. São ações afirmativas. Elas devem ocorrer? Deve. O problema é a forma com que ela ocorre. Forma eleitoreira, forma populista, de encabrestamento, né, do eleitorado.
E aí já é um vício, já é um problema. Mas esse auxílio que é dado às comunidades, né? Aquelas pessoas, aquele cidadão que está numa situação de risco, é isonomia. Isso é isonomia. A atuação do Estado em benefício dessas pessoas, isso é isonomia. Isso é ação afirmativa. O princípio da transparência, que para muita gente, viu, transparência é subprincípio da publicidade. Então, a atuação da administração pública tem que ser, obviamente, a mais transparente possível. E já se discutiu, inclusive, né, o site da transparência, o portal da transparência, a questão de divulgação de ganhos, né, dos servidores públicos. Ah, professor, isso não seria inconstitucional? Não, não é inconstitucional. Você entra para o serviço público já sabendo que sua vida vai ser um pouco diferente da iniciativa privada. Você já sabe disso. Ah, mas eu não quero, então não entra para o serviço público. Tá? E, inclusive, isso nós já discutimos lá no Direito Civil. Né? Lá no Direito Civil 1, né? No Direito Constitucional também, quando se fala sobre a privacidade, né? A privacidade, quando se fala sobre privacidade, bom, algumas carreiras, meus amigos, não permite ter a mesma privacidade. Então, você, enquanto servidor público, você já sabe que o que você ganha vai estar lá no site da transparência. Mas, como eu disse, a transparência é um subprincípio da publicidade. O princípio da sindicabilidade é o último que nós vamos falar, e muito importante. Está diretamente ligado à pergunta do Igor, no início da aula, sobre o sistema, né? Sistema inglês, sistema francês, do contencioso, que mostra que nós vivemos o modelo inglês de jurisdição única. O que é o princípio da sindicabilidade? É saber, é entender que todo e qualquer ato, quanto à sua legalidade, pode ser discutido no Poder Judiciário. Então, todo e qualquer ato praticado pela administração pública, quanto à sua legalidade ou ilegalidade, pode ser discutido no Poder Judiciário. Então, cabe ao Poder Judiciário, também ao Poder Judiciário, fazer esse controle de legalidade dos atos que são praticados pela administração pública. Dentro do princípio da tripartição dos poderes, né, nós temos lá a ideia de freios e contrapesos. Né? Então, freios e contrapesos, ele está aqui no princípio da sindicabilidade. Se houve um excesso por parte do governador, se houve um excesso por parte do prefeito ou do presidente, cabe, né, aos legitimados propor ações junto ao judiciário para discutir esses atos que extrapolam o direito, que ferem o direito. Então, repetindo, todo e qualquer ato, quanto à sua legalidade, pode ser sindicado, pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Professor, o senhor falou que é o último, mas lá no texto tem mais 4? Sim, no momento oportuno a gente vai falar desses 4 princípios. Tá? Nós vamos falar deles no momento oportuno, que é quando a gente for falar sobre serviço público. A gente vai entrar nesses princípios aí. Como a gente vai falar de vários outros princípios, viu? Nós fizemos uma introdução aos princípios gerais da administração pública. Vocês vão perceber que são vários os temas do direito administrativo que nós tratamos inicialmente da parte principiológica, os princípios diretores. Quais são os princípios diretores do serviço público? Quais são os princípios diretores da licitação? Quais são os princípios diretores relacionados aos bens públicos? Tá? Então, esses princípios que nós discutimos aqui são princípios gerais da administração pública, mas não são só esses. Nós temos vários outros princípios da administração pública. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, então vamos lá. Presta atenção aqui. A partir de agora, a gente começa a falar sobre organização da administração pública. Organização da administração pública. É uma nova unidade. Uma unidade nova. Organização da administração pública.
Gente, essa unidade é a mais lembrada de todas na prova da OAB. Esse tema é o mais lembrado entre todos eles na prova da OAB. Se você pegar os últimos 10 anos de prova da OAB, mais de 20% das questões envolvem diretamente organização da administração pública. Perceberam a importância desse tema? E lembrando que daqui a um ano, né, nós estamos fazendo a OAB. Lembrando que daqui a um ano a gente está fazendo a OAB, né? Então vamos lá. Gente, para falar de administração pública, e eu não vou entrar na organização ainda, só vou dar uma ideia hoje. Para falar de administração pública, primeiro eu tenho que fazer uma introdução ou rememorar com vocês um aspecto econômico do Estado. É um tema, né, que vocês já viram na história, né, na economia, já viram isso. Mas é bom rememorar com vocês para depois, efetivamente, entrar na organização do Estado, da administração pública. Por quê? Porque o que nós vamos falar agora, essa estrutura da administração pública, ela está diretamente ligada, ela depende imediatamente da ideologia econômica do Estado. Certo? Então, um Estado ele tem o tamanho A, B ou C, ele se organiza da forma A, B ou C, a depender da sua ideologia econômica. Bom, professor, é ideologia política? Não. A ideologia política traz uma ideologia econômica. Certo? Nós vamos discutir política aqui? Não, óbvio que não. Nós vamos discutir ideologia econômica. Tá certo? Bom, e nesse contexto, a gente tem que fazer uma remontagem do que nós aprendemos na história do Brasil, na história mundial, nos últimos séculos aí, de forma muito rápida e simplificada. Nós temos alguns modelos econômicos de Estado, né? O Estado liberal, o Estado social, o Estado nacionalista, o Estado máximo, né? A partir da segunda metade da década de 90 no Brasil, um Estado neoliberal, pelo menos é o que é apresentado de forma equivocada, na minha opinião, pela política brasileira desde a década de 90, tá? Mas pelo menos é o que se plantou. No âmbito internacional, nós temos também esse modelo neoliberal a partir da década de 70, e isso está diretamente ligado à estrutura de Estado. Por que a estrutura de Estado? Vocês estão ouvindo falar, desde quando começou o governo Bolsonaro, sobre privatização, não estão? Agora, essa semana mesmo, a onda veio de novo de privatização, envolvendo aí o pessoal dos Correios, que estão em greve. Bom, professor, mas o que tem a ver com a administração pública? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Nós vamos falar de administração direta e administração indireta nessa estrutura de Estado, estrutura de administração pública. A administração direta, os órgãos públicos que nós vamos encontrar onde? Nos entes federados, União, Estado, DF e municípios. Ok? E a administração indireta. Nós temos as autarquias, as fundações, as empresas estatais, empresa pública, sociedade e economia mista e as associações. Toda essa estrutura depende de um querer econômico. Mas como assim? Olha só, Estado liberal, ele não presta serviço que não seja essencial. Os serviços não essenciais, todos são prestados por quem? Pela iniciativa privada. O Estado nacionalista, social, Estado máximo, é aquele Estado que toma para si a execução de vários serviços que eram prestados pela iniciativa privada. Então, a partir da Segunda Grande Guerra, o Estado liberal
se mostrou totalmente incompetente para atender os anseios da sociedade. E ele foi substituído, quase no mundo inteiro, por um modelo nacionalista, um modelo de Estado social, Estado providência. E esse Estado providência, ele quer prestar serviço, ele não quer deixar nada para a iniciativa privada, ele quer prestar serviço. E para prestar serviço, ele precisa de uma estrutura. Ora, ele presta esse serviço através dos órgãos, pela administração direta, ora, ele presta serviços pela administração indireta ou por concessionárias e permissionárias. Perceberam a estrutura do Estado? Então, se eu quero prestar um serviço de energia elétrica, eu crio a CELG. Se eu quero prestar um serviço de energia elétrica, uma produção de energia elétrica, eu crio a Furnas S.A. Se eu quero, né, prestar um serviço de ordem econômica financeira, bancária, eu crio o Banco do Brasil. Perceberam? Então, a ideia de economia inerente ao Estado vai fazer com que ele se torne um Estado maior ou um Estado menor. Depois desse momento, né, de Estado-providência, que em especial surge no resto do mundo a partir da Segunda Grande Guerra, vem a partir da década de 70 esse modelo neoliberal, né? Esse modelo globalizante. E esse modelo neoliberal globalizante, ele já prega o contrário. Opa, peraí, nós temos que devolver à iniciativa privada serviços. Esse serviço não pode ser prestado pelo Estado, ele tem que ser prestado pela iniciativa privada. E aí, como que o Estado vai devolver? Através da desestatização, pela ferramenta da privatização. Então, meus queridos, conforme a gente vai ver na semana que vem, a estrutura, essa organização do Estado depende por onde passa a ideologia econômica desse Estado. É um Estado providência, um Estado social, é um Estado totalmente liberal, que pesa esse modelo liberal hoje, nem os Estados Unidos é totalmente liberal, né? É um Estado neoliberal, é um Estado, agora já estamos dizendo, né? É um Estado neo-social, neo-providência, que é o que aconteceu aí alguns estados da América Latina. Então, a estrutura do Estado, ele depende disso, tá? A estrutura do Estado brasileiro, tamanho, número de empresas estatais. Nós temos um absurdo aí no Brasil de 170 empresas estatais, só no âmbito federal, sem falar no âmbito estadual, dos estados, do DF e dos municípios. Tá? Nós temos aí um absurdo que até a década de 90 nós tínhamos mais de 200 empresas só no âmbito federal. Né? Então, meus queridos, é só uma introdução para vocês entenderem que esse modelo, né, que está previsto no texto constitucional, neoliberal, ele foi instituído por emenda constitucional número 8 e número 9 e pela emenda constitucional 19. Então, são as micro-reformas administrativas que ocorreram na década de 90 que vêm demonstrar exatamente esse modelo neoliberal. Quando a emenda constitucional 19 alterou o artigo 173, e lá no artigo 173 fala que a atividade econômica prestada pelo Estado só em situações excepcionais, segurança nacional, né? Muito interesse da sociedade. Pelo contrário, não deve o Estado intervir na economia. Bom, professor, mas isso tem sido aplicado? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não, em que pese esteja lá previsto no texto constitucional. É uma discussão que sempre eu tenho com o professor Antônio, né? Professor Antônio, tem previsto no texto constitucional, mas como que a gente enquadra, né, o Brasil? Nós temos uma dificuldade em fazer enquadramento do Brasil. Mas nós vamos estudar essa estrutura, tá bom? Nós temos aí ainda 7 minutos, então vocês podem abrir as câmeras, né? Podem abrir os microfones para fazer pergunta, fazer alguma consideração que vocês quiserem.
Daiane, Winnie, Micaele, Sara, Alexandre. Professor, Fala, Fernanda. você podia repetir a emenda que trouxe o neoliberal? O modelo neoliberal? Na verdade, essa emenda constitucional, Fernanda, ela fortalece o modelo liberal, tá? A emenda constitucional 19. Aí você vai lá ler o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o inciso 2. Você lê o caput do 173, lê o parágrafo 1º, lê o inciso 2. Aí você vai entender por que eu falo que essa emenda ela implementou, de certa forma, pelo menos no âmbito constitucional, uma perspectiva neoliberal globalizante. Tá? Tá bom, obrigada. Mais perguntas? Daiane, não ouvi sua voz ainda. Aquela hora você tentou falar, mas travava. Perguntas? Pois é, professor, aquela hora eu não estava conseguindo te ouvir, mas no momento não tenho nenhuma pergunta para fazer. Algumas anotações aqui, mas sem perguntas. Joia. Beleza. Alexandre? Sem perguntas? Professor, só fazer uma pergunta, Fala aí, não sei Igor. se foge do tema. Igual na questão de hospital ou até mesmo a urbana, tanto na parte da saúde pública quanto nos transportes públicos é autorizado pelo Estado, certo? Legal. Vamos lá, ó. Até hospital particular, no caso, tem que ter uma autorização do Estado. Mas No caso, se acontecer... são autorizações diferentes, tá? Você não pode confundir. Então, Você não pode confundir a Urban com o hospital evangélico, por exemplo. São coisas diferentes. sim. Mas no O hospital caso... evangélico não é serviço público. É serviço privado. Em que pese a saúde seja saúde pública, um serviço público, né? O serviço prestado por um hospital particular não é serviço público. O serviço prestado pelo Urban, ela é uma concessionária de um serviço público. Aí é a diferença, tá, Igor? Só uma dúvida, mas eu não sei se enquadra no termo que eu vou falar correto. Mas o Estado poderia, tipo, responder, no caso, se a Urban bater, Pode. como se fosse um litisconsórcio? Não, litisconsórcio não. Eu não sei o termo que fala. Legal. Semestre que vem a gente vai falar sobre responsabilidade extracontratual do Estado, tá, Igor? E essa é a matéria estudada, essa pergunta sua é dessa matéria. Então, o Urban bateu o ônibus no seu carro, Igor, tá bom? Quem responde? Responde a Urban se o motorista estiver errado, é óbvio. Ela responde de forma objetiva com base no parágrafo 6º do artigo 37. A responsabilidade da Urban é objetiva. Por quê? Porque é decorrente da prestação de um serviço público, certo? Agora, o Estado responde, o município de Anápolis, que é o titular originário do serviço de transporte coletivo urbano, ele responde? Responde apenas de forma subsidiária. Primeiro você chama a Urban, se ela tiver quebrada e não conseguir te pagar, óbvio que não é o caso, né? Aí sim você chama o Estado, tá bom? Entendi, obrigado. A responsabilidade do Estado é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro, a concessionária. Estamos citando aqui o exemplo da Urban, porque você citou a Urban, mas poderia ser Triunfo Consebra, a Enel de energia, né? Elétrica. Certo. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Mais perguntas? Ainda temos aí 2 minutos e meio. Não? Então, um abraço. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Essa semana eu vou postar as questões referente à aula da semana passada. Essa semana vocês vão ter um prazo maior para responder, mas vai estar no sistema do aula, tá? Para vocês responderem. Vai ter um prazo maior para vocês responderem. Fiquem tranquilos, tá? Um abraço e até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado. Nada. Obrigado. Valeu. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, querida. Obrigado.